eu sou geral, eu sou a galera, eu sou aquele que está junto com os outros para ficar rico. Eu não tenho um nome, eu tenho um projeto. Legião, porque em mim entrou muitos demônios, o da rebeldia, o do sarcasmo, o da religiosidade, entrou em mim muitos espíritos. Qual o seu nome? Eu disse, eu não sei mais quem eu sou uma legião, porque sobre mim impera, manda e tem posse de mim muitos espíritos. A raiva da infância, a raiva da adolescência, a raiva de pai e mãe, a raiva de mim mesmo e da história, entrou em mim muitos espíritos. O espírito da avareza, de ficar rico, o espírito do sexo livre, o espírito do orgulho mais danoso de todos, o espírito da autocomiseração, o espírito da autojustiça, o espírito de que eu não vou escutar quem quer que seja, o espírito do dono do próprio nariz. Entrou em mim muitos espíritos. O espírito de não me submeter a ninguém, o espírito de fazer da minha vida o que eu bem quiser e ninguém tem nada a ver com isso, o espírito que não é o santo. Qual o seu nome? Esse legião. Algumas evidências de uma pessoa cativa pelo inimigo, tirando desse texto, é essas, pelo menos que eu consegui tirar e compartilho com vocês. Não leio mais textos bíblicos há algum tempo, numa perspectiva histórica. Eu só estou lendo textos bíblicos há algum tempo, na perspectiva pedagógica. Esse texto, eu tenho que ser esse processo. Quando eu leio um texto desse, eu tenho que me colocar no lugar desse endemoniado. Para que essa Bíblia fale comigo, eu tenho que entrar no lugar desse endemoniado. E eu preciso saber que características esse endemoniado tem, que parecem com as minhas. Ou que características minhas esse texto revela. Glória a Deus, meus irmãos. Então, como nós já falamos, essa Bíblia começa a me ler-me, e não mais eu a ela. Eu entendo assim que algumas coisas que eu falarei aqui, e depois que eu reli Lucas, e vi lá o texto do capítulo 11, que diz assim, opa, peraí, isso aí me ofendeu. Eu estava orando e dizia, oh Deus, deixa eu ofender. Aí depois a oração foi outra, Deus, ofende a gente hoje à noite. Deixa a gente sair daqui bem ofendido. Quero fazer outras considerações a esse texto. Gente, pensa comigo. Deixa Deus meditar o seu coração. Em oração, pense comigo. Primeira consideração, outras considerações que eu queria fazer. Há outra terrível possessão. Não essa, de um homem perder a capacidade de ser ele mesmo. Mas tem outras possessões que são terríveis. Existem possessões demoníacas que são mais devastadoras. Eu não vou fazer nenhum tipo de brincadeiras com possessões. Não tenho essa coragem, nem essa ousadia e nem essa insensatez. Mas eu acho que os demônios mais perigosos não se manifestam. Eu acho que os demônios mais poderosos, eles somente dominam sem se manifestar. Porque quando se manifesta, se revela a gente expulsa. Mas os que não se manifestam são os mais danosos. Pensa comigo uma coisa, quero compartilhar com vocês. Exemplo, quando a serpente entrou lá no Éden e falou com Adão e Eva, ela não os possuiu. Certo ou errado? Serpente, Satanás, entrou para conversar com Eva, ao casal, Gênesis 3, e disse assim, daquele fruto que o Senhor proibiu que você comesse, pode comer, porque você será como Deus. Eva, quando foi comer do fruto, ela estava possessa?
Então ela estava em posse de quem? Eva não estava possessa. Viu como é um assunto mais sério do que se virou a mão para trás ou não virou a mão para trás? Viu como é muito mais sério do que cair no chão ou não cair no chão? Viu como uma pessoa que entregou a sua mente para ficar em posse de, ela fez aquilo que o Senhor disse para não fazer. Mas ela confiou a sua mente a Satanás. Deu ouvidos a Satanás. Ficou em posse a sua mente de uma articulação maligna. Queria compartilhar com vocês alguns textos. Já está aqui, até para facilitar e dinamizar um pouco mais a mensagem. Lucas 9. Estamos em Lucas, se você quiser até acompanhar, está aí perto. Lucas 9, 54 ao 56. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Falando eles aos samaritanos, porque não quiseram receber a Jesus. Jesus, porém, voltando-se para eles, o que Jesus fez? Repreendeu. Se você pegar o versículo 42 de Lucas 9, quando ia se aproximando o demônio, o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu. Você sabe qual foi a ação que Jesus fez com esse demônio? A mesma ação que ele fez com Tiago e João. Jesus não fez outra coisa com eles. O tom da voz, a voz de comando e a voz de autoridade foi a mesma para um demônio. Jesus os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Falamos aqui na terça-feira passada no culto da ceia. Descer fogo do céu é mais fácil que amar. Descer fogo do céu é mais fácil do que amar o outro. Muito crente poderosinho, que faz descer fogo do céu e que a sua fé é capaz de fazer qualquer coisa a seu favor. A Bíblia nunca diz para você colocar a sua fé para se dar bem. A Bíblia sempre disse: creia para amar o suficiente da mesma forma que eu amei. Porque descer fogo do céu para você é mais fácil do que amar. Quer saber de uma coisa? Alguém te contraria para você ver. Alguém te rejeita para você. Jesus foi rejeitado. Esse texto de Lucas foi rejeição. E as pessoas que me rejeitam merecem fogo. Glória a Deus, irmãos. Jesus olha para Tiago e João. E olha só, gente boa. João, o apóstolo do amor. Onde é que esse cara está? Olha como começou a história dele. Querendo descer fogo para matar samaritano. Permitemos que Deus mude a nossa história. Deus, até hoje, eu queria descer fogo sobre alguém. Mas a partir de hoje eu decido amar. A partir de hoje eu rompo o laço com esse espírito do qual eu não faço parte. E eu não permitirei que a minha alma seja propriedade desse espírito. Vai depender da decisão que a gente tomar hoje à noite aqui. O Senhor repreende esse espírito querendo matar o outro. Querendo que o outro suma. O que é descer fogo do céu? Ah, se essa pessoa desaparecesse da minha vida. Você tem poder para descer esse fogo do céu. Porque você tem como deletar pessoas no seu coração. Esse poder ainda continua. Próximo texto. Marcos 8, 31 a 33. Então começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, fosse
rejeitado pelos principais anciãos, sacerdotes, escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse, Jesus disse, é necessário que eu passe por isso. E isto ele expunha claramente, sem dúvidas, mas Pedro, chamando-o à parte, Jesus, chega aí, trocar uma ideia. Nada a ver com o que você está falando. Cara, olha a nossa igreja. Nós somos o povo da fé, Jesus. Levanta essa cabeça. Ninguém vai sofrer aqui, não. Que história é essa? De estar querendo dizer que vai morrer. A gente não morre. Nós somos cabeça, nós não somos cauda. Jesus, pelo amor de Deus, que igreja você andou? Você andou ouvindo quem? Sofrer, ir para a cruz, padecer, ser rejeitado, cuspido. Vira essa boca para lá. Que igreja fraca é essa que você está indo? Chega junto, vou orar na sua cabeça, para tirar esse espírito maligno de derrota. Agora imagina Jesus dizendo assim, é verdade. Levanta essa cabeça, eu levanto, Pedro. Palavra de derrota, rapaz, é verdade. Se valorize, eu creio. Qual foi o verbo que Jesus usou com Pedro? O repreendeu. O mesmo verbo, ó a tríade, Pedro, Tiago, João. E Jesus começou o seu discipulado com esses homens, os repreendendo da mesma forma que o repreendeu um demônio. E aqui foi mais explícito. Repreendeu Pedro e disse, arreda Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus. Você só cogita das coisas dos homens. Você está interessado em se dar bem com homens. Você está interessado em ter prazer carnal, humano, fora de mim. Arreda Satanás. Você só pensa em você. O cristianismo não é para você se dar bem. O cristianismo é cruz. E qualquer pensamento que nos retire da cruz, arreda Satanás. Existe possessão mais séria do que entidades que incorporam. E Satanás me aprisionou por muitos anos para que eu tivesse medo de pregar o que eu estou pregando hoje aqui. Existe um testemunho de um homem liberto, que não tem mais medo das trevas e do império das trevas. Existe um homem remido pelo sangue do Cordeiro. Porque o que vier passar comigo, o que vier acontecer a mim, isso é responsabilidade do meu dono. Um espírito de medo e de covardia não toma mais nenhum tipo de acesso na minha alma. Jamais. Maior é aquele que está em mim, em nós. Se você ainda é daquele que tem medinho de macumba na esquina da sua casa, meu amigo, que ruim que você veio hoje. Mas eu quero reverter minha palavra, que bom que você veio. Próximo texto, Lucas 22, de 2 a 6, se quiser acompanhar na sua Bíblia, apenas umas páginas para frente, mas está aqui na projeção. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Esse foi entender-se, fazer um acordo. Mas quem estava nele? E por que ele não caiu no chão, se revirando, espumando, mão para trás? Como é que o maioral de todos os demônios, como é que Lúcifer, como Satanás entra em alguém e esse alguém permanece da mesma forma? Porque existe possessão mais séria do que manifestação corpórea. Então esse foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Então esse alegraram, se festejaram e combinaram em lhe dar dinheiro. Dinheiro em troca de Jesus. Muita gente possessa, trocando Jesus por dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Um cara bem articulado, possesso.
Próximo texto. João 13, 25 a 30, mais uma vez, Judas. Então, aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é o traidor? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas, que era quem trazia a bolsa, ele era o tesoureiro, pensaram que alguns lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Outra pergunta: como pode alguém ser alvo, visita, templo, habitação, local de Satanás e não ser alterado, e quem está do lado dele ninguém perceber? Quero compartilhar outros textos. Vamos continuar, gente boa? Está todo mundo bem aí? Todo mundo aqui? Graças ao Senhor. Vocês estão me olhando com a cara assim de... Vamos para frente, que o Senhor ministre ao nosso coração. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Todos esses textos que eu citarei estão aqui. Pensa comigo, em oração, deixa Deus falar com você. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno a... Pensa, cara, o que você está fazendo da sua vida? Mas não somente a sensatez, mas por um caminho de uma sensatez, de um entendimento, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos o que, irmãos? Cativos, dono, proprietário, para fazerem cumprir a vontade dele. Possessos, em posse de. Agora é necessário, então, que nós falemos a verdade, que nós instruamos, e que agora, pessoas que estão cativas pela mente maligna, a gente tenha apenas a expectativa de que Deus vai libertá-los. Porque, de fato, eles estão cativos pelas garras do diabo. Próximo texto está Filipenses 3, 18 a 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Quem nós chamamos de inimigo, irmãos? Pois é o mesmo grupo. O destino deles é a perdição. Por quê? Porque o Deus deles é o ventre, cheios de si. E a glória deles está na sua fama ínfia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só se preocupam com coisa terrena. Geralmente o Deus é o ventre. E sabe quem é essa turma? Inimigos da cruz de Cristo. É o mesmo grupinho de Satanás. É o mesmo grupo do Pedro antes da conversão. São inimigos da cruz, porque só pensam em si. Último texto, Romanos 1, 28 a 32. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, Romanos 1, 28 a 32, para praticarem coisas inconvenientes, cheios o que é? De toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos, cheios de inveja, homicídio, lembra do foguinho do céu? Contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores,
aborrecidos de Deus. Jesus, por que você me atormenta? Insolente, soberbo, presunçoso, invencores de males, desobedientes aos pais, pérfidos, insensatos, sem afeição natural e sem misericórdia nenhuma com ninguém. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, aqueles que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam, legitimam, concordam, comem junto com quem faz. Quando a gente pega o texto de Romanos 1, é um texto muito sério. Deus os entregou. Agora, para que eles fiquem possuídos de muitos demônios. Deus os entregou. E agora eles vão ficar cheios, vão ficar possuídos de tudo isso aqui. Atenção, adolescentes. Desobediência a pai está aqui, ó. Atenção, jovens. Desobediência a pai está aqui, ó. Esse grupinho aqui, ó. Decidam que grupo vocês vão pertencer. São jovens, adolescentes que vocês estão me ouvindo aqui. Esse texto aqui. Veja que grupo que você vai pertencer ou não. Deus os entregou para agora vai ser feita a sua vontade. Há uma mentalidade reprovável. E você vai chegar num nível tão deplorável que você vai adorar a criatura. Aqui em Romanos diz que esses homens chegaram a adorar criatura em vez do Criador. Sabe o que é isso? Eles ficaram abaixo de animais. Veja que nível Satanás consegue levar um homem. Abaixo de animais, porque eles adoram criatura. Meus irmãos, isso é muito sério. Pessoas esvaziadas de Deus são cheias de quê? Pessoas que de Deus se esvazia vão se encher de quê? Quando Jesus chega em Gadara, ele encontra um homem possesso, porque nele entrou muitos demônios. E o Senhor Jesus hoje aqui nesse lugar, espero que Ele não encontre, se encontrar que Ele nos liberte. E se você entende que Deus está falando com você, hoje é o dia da sua libertação. E a minha esperança é que Deus possa ferir todos nós. Segundo, se existe uma possessão mais terrível do que a corpórea, do que a manifestação física, a outra consideração que eu faço nesse tema é que demônios são compatíveis com porco. Quando o filho pródigo, Lucas 15, o texto de hoje, ele sai da casa do pai, ele termina em que lugar, irmãos? No chiqueiro do porco. Bíblia sempre colocou porco como animal imundo, numa associação de extrema oposição com aquilo que é santo. Isso é uma cultura judaica, isso não é para nós. É um simbolismo pedagógico. Os demônios pedem nos porcos. E o Senhor permite. Filho pródigo termina a história num chiqueiro. Porque todo caminho de oposição a Deus termina com porco. Demônios são compatíveis com porcos, não são compatíveis com filhos de Deus. Espíritos opostos ao do Senhor são aqueles espíritos compatíveis com tudo que não é santo. Se Deus apontou direita, eu vou à esquerda. Se Deus disse vem, eu fico. Se Deus disse vai, eu fico. Se Deus disse fique, eu vou. Se o Senhor disse renuncie tudo, eu tenho alguma parte. Se o Senhor disse entregue qualquer coisa, eu não dou nada. Abra mão disso, eu não abro. Rompa com isso, eu não rompo. Termine essa amizade, eu não termino. Sofro prejuízo, eu não posso ter prejuízo. Você vai salvar a sua alma, se eu perco. Você tem que parar de transar, filho. Você não é casado, não. Mas se eu não consigo.
nem com corrente me prende. Porque eu sou um doente escravizado por um espírito que ainda não é o santo. Você tem que fazer a minha vontade, rapaz. Isso não faço. E por que o Senhor me atormenta? Esse espírito é o do porco. Duro, não é não, gente? Boa. Por isso que às vezes a gente conversa com alguns irmãos, a gente sente cheiro de porco. Por isso que às vezes nós conversamos com alguns jovens, alguns adolescentes, alguns irmãos, a gente sente cheiro de porco. Cheiro do mundo. Cheiro de uma vida oposta a Deus. E com um sorrisinho cínico no rosto. Isso tem cheiro de lama. Terceira consideração que eu faço. Libertação de demônios não é conversão, gente. Libertação de demônios. Demônio sair, isso não é conversão. Demônio sair é autoridade. Quando o Senhor fica, nenhum demônio permanece. Se nós dermos ordem, sai. Mas isso não significa conversão. Significa autoridade. De onde é que você está tirando isso? De Lucas. Se você está lendo Lucas, você passou por esse texto. Por favor, veja comigo. Lucas, capítulo 11. Esse texto não está aqui no PowerPoint, mas se você quiser confirmar, veja aqui, por favor. Foi Jesus que disse, caso você não concorde com ele, tudo bem. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para onde? A casa de quem? Ainda quem é o dono daquela casa? Quando o demônio sai de um homem, não achou o lugar onde repousar. Ele diz, vou voltar para minha casa. De onde saí? E tendo voltado, encontra a varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, entrando, habitando ali. O último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Por isso que você vem para a igreja, escuta, você está melhorando por um tempo. Daqui a pouco você piora ao que você era antes. Porque o Espírito perder legitimidade sobre você por um momento, sobre mim por um momento, sobre um perdido por um momento, isso não significa que a nossa vida se arrumou. Isso só significa que a casa ficou limpa. Conversão é quando a casa muda de dono. Glória a Deus, meus irmãos. Conversão é quando a casa, o templo, passa a pertencer, ser posse de um outro espírito. E quando é que isso acontece? Veja as mudanças. Veja as mudanças de uma pessoa quando ela de fato é liberta. As marcas de um encontro genuíno com Jesus. Está no texto. Voltando para o nosso texto de Lucas. As marcas de uma pessoa que teve um encontro genuíno com Jesus. Primeira área que muda emocionalmente. Se nós observarmos aqui desse homem, depois de liberto, esse homem agora se acha vestido. Mas, antes disso, esse homem, ele é encontrado pelas pessoas bem. Esse homem é encontrado pelas pessoas parado. Esse homem é encontrado pelas pessoas são. Os outros evangelistas dizem que esse homem se feria com pedras e jogava pedras. Esse homem está parado. Ele agora é acessível. As pessoas o encontraram. Emocionalmente aberto. Ele é um homem que foi tratado também moralmente. Ele está tranquilo, ele está sentado, mas ele está vestido.
Ele é um homem que também mentalmente ele foi alcançado, ele está em perfeito juízo, um retorno à sensatez. Quando foi a conversão? Não é quando ele está sentado aos pés de Jesus. Judas se assentou aos pés de Jesus. Mas, depois dele ter essa transformação emocional, moral, mental, também espiritual. A conversão é quando ele diz assim: Senhor, deixa eu ir contigo, seja o meu dono. Para onde o Senhor for, eu irei. Eu quero ser teu discípulo. Um homem que há muitos anos, fora de casa, fora da vida, morando em sepulcros, ele ter a sua vida reestabelecida, chegou a minha bênção, sabe o que é que muitos fariam? Volta para casa, aproveita a vida que você perdeu. Por isso que algumas pessoas, elas não são convertidas, apenas tiveram as suas histórias mudadas. Uma pessoa convertida é quando ela mesma diz: eu serei o teu discípulo. Para onde você for, eu irei. Eu não tenho mais o controle da minha vida, a minha vida é tua. Se o Senhor for para a direita, a partir de hoje eu te seguirei. O que o Senhor mandar arrancar, eu arrancarei. O que o Senhor mandar eu fazer, eu farei. Isso é conversão. Pais, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês hoje que vocês não vão gostar. Nós não vamos gostar de ouvir. Eu louvo muito a Deus por algumas pessoas estarem se levantando nessa igreja para trabalhar com adolescentes, com jovens. Mas nós estamos perdendo muitos jovens e adolescentes das nossas gerações, da nossa geração. Nossa geração está sendo afetada por meninos possessos, mas continuam sendo trazidos para a igreja. Vocês, nós, todos, não podemos ser leais a isso. A gente vai ter que ser fiel a Deus. Fale de um Jesus vivo e verdadeiro para os seus filhos. Pare de trazê-los para a igreja, leve-os para a cruz. Pare de trazer meninos para a igreja e entender que menino que nasceu em igreja não se perde. Meninos que nasceram em igreja, hoje são plenos demônios por onde andam. Antes de dar umas palavras para os pais, vamos ler junto esse texto de Efésios. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Príncipe da potestade do ar, Satanás, era ele que todos nós, quem é de Cristo hoje, seguia. A mudança tudo está no mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Em nenhum momento desse texto fala igreja, mas em várias vezes repete em Cristo, em Cristo, em Cristo. Igreja é um local que a gente aprende isso, não pode sair daqui.
Filhos, tenho uma palavra para encerrar para os pais e para os filhos. Filhos, os meus 2 filhos estão aqui. Filhos, vocês são responsáveis pelas decisões de vocês. Não importa as desculpas e as justificativas que vocês dão. Vocês precisam tomar uma decisão séria por Jesus. Parem de culpar os seus pais pelos erros que eles tiverem. Parem de justificar os pecados que vocês abraçaram e o espírito que vocês permitiram ser posse deles. E se convertam a um Jesus vivo e verdadeiro. A sua rebeldia é maligna. Filhos, desobediência aos pais é passível do inferno. Filhos, ninguém lhe deve nada. O mundo não lhe deve. E nem a igreja lhe deve. Aqui não é um local para você gostar, aqui é um local para você morrer. Vocês não são vítimas, vocês são responsáveis. Filhos, parem de escravizar os pais de vocês. Vocês prestarão contas. Filhos, a tua conversa é com Deus. Trate com Ele. Hoje é um dia que Ele pode atormentar você. E espero que isso aconteça. Filhos, não venham para a igreja, vá para a cruz. Pais, como você não vai pegar o seu filho no sepulcro? Pais, como é que você não vai buscar o seu filho no sepulcro, possuído por muitos demônios, sem ninguém poder prendê-los? Como é que você vai perder seus filhos? Deixa eu te dizer no aspecto negativo, como se perde filhos. Primeiro, não dê limites a eles. Ceda sempre que ele fizer birra, principalmente quando forem crianças. Sempre ceda. Dê um celular para ele enquanto criança e não ponha limites. Permite que ele grite com você. Permita que ele grite com seus avós. E não faça nada. Permita que ele bata em você. Amanhã você vai buscá-lo no sepulcro. Se preocupe mais em não traumatizá-lo do que discipliná-lo. Pais, tenha-o como seu. Faça que ele seja seu. Você vai torná-lo um demônio. Não ensine as verdades do Evangelho, só traga para a igreja. Ofereça o seu ombro para ele tirar um cochilo na hora da pregação. Afinal, aqui não tem nada importante para ele ouvir, não. E seja o travesseiro da sua rebeldia. Você vai ser responsável por ser o travesseiro do seu filho. Porque você ensina que aqui não tem nada importante para ele ouvir. Mas amanhã não reclame que a igreja não atendeu bem o seu filho. Você ensinou isso. Apoie, fique do lado dele. Seja grande amigo quando ele cuspir na cara de Cristo. Molde a sua casa em torno dele. Ele é o centro. Faça isso. Ensine o seu filho a ficar rico, a passar em concurso e não ser um homem segundo o coração de Deus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Amanhã vá buscá-lo nos sepulcros. Acredite que ele é vítima, ensina isso para ele. Que ele é influenciado pelos outros, diz isso para ele. E não que ele tem que se converter. Quando ele disser que aqui na igreja tem panelinha, apoio. E não diga para ele que ele tem que ser grande e humilde para ser amigo e ter amigo. Apoie o seu filho quando ele não vem para cá e diz que aqui tem panelinhas. Apoie, fique do lado dele e diga que ele está certo. Amanhã você vai buscar no sepulcro. E não que ele entender, e tem que entender que aqui não tem tapete vermelho para filho nenhum. Aqui é um local de servos. Aqui ele tem que chegar perguntando o que tem para fazer. Não é quem vem me atender. Dê para ele qualquer coisa, menos uma bacia e uma toalha. Tire a bacia e a toalha dele. E diga que ele não tem que imitar Cristo, não, porque vai quebrar as unhas dela. Não ensine a eles que eles são responsáveis.
Não cumpra nunca a sua palavra, só ameace. Vou bater, vai apanhar. Continue. Ele sabe que você não passa do mentiroso. Deixa ele dormir até a hora que ele quiser, principalmente nas férias. Isso, crie um vagabundo dentro de casa. Amanhã você pega ele nos sepulcros. Porque tem muita gente que começou a trabalhar às 5 da manhã. Ele não tem o direito de estar dormindo até 10, não. E nas férias, pai e mãe não são seus empregados. Eles têm que aprender a lavar banheiro, lavar casa, cuidar de cachorro e ter responsabilidades. Amanhã, se você não fizer isso, vá pegar nos sepulcros. Tenha medo deles. Se você aceitar essas sugestões, só tem uma coisa para te dizer: cumpre correntes fortes. Amo vocês, irmãos. Depois da minha família, vocês são as pessoas que eu mais amo. E vocês se confundem com o amor que eu tenho pelos meus filhos. Se eu não os amasse, eu não pregaria isso. Se eu não os amasse, eu não lhes diria o que eu acabei de dizer. Mas eu não vou ficar calado. Eu não vou assistir de um púlpito famílias sendo devastadas, sem pelo menos orientá-los. Mas a partir de hoje, sobre esse assunto, eu durmo em paz. Pais e filhos, vocês são responsáveis pelo futuro que vocês vão criar. Vamos orar, irmãos.